Olá! Nesta videoaula estaremos trabalhando com operações utilizando a tabela de atributos no ArcGIS Pro. Essas operações serão feitas utilizando métodos aritméticos, relacionais e lógicos através da tabela de seleção por atributos. Bom, vamos abrir aqui o nosso projeto. Eu já tenho aqui um projeto aberto, no qual eu adicionei um novo mapa. Vamos adicionar agora os nossos dados. Eu deixei separado anteriormente em SIG, operação com tabela de atributos, SHP, população municípios. Vou adicionar aqui agora. Vamos esperar carregar. E vamos conferir qual é a referência espacial. Bom, vamos estar aqui trabalhando agora em Sirgas 2000 então. Vamos começar com as nossas operações relacionais, lógicas e aritméticas. Essas operações elas buscam utilizar basicamente condições para que atributos ali da nossa feição, da nossa camada no caso, sejam selecionados. Então, nós utilizaremos o módulo SQL, onde podemos colocar aqui códigos para aplicar essas relações. Vamos começar primeiramente colocando a população com mais do que 100 mil habitantes ou com uma população igual a 100 mil habitantes. No caso, a população ela tem que ser maior ou igual a 100 mil habitantes. Então, podemos utilizar a expressão POP, que seria, no caso, a população geral ali da cidade, entre aspas aqui, sinal de maior, sinal de igual, e o valor, 100 mil. Podemos aplicar aqui a nossa seleção. Bom, ele nos deu aqui a seleção agora. E uma ferramenta interessante que é digna aqui de nota é essa invert where clause. Podemos aplicar aqui para demonstrar para vocês. Essa ferramenta faz com que tudo seja selecionado, exceto a nossa regra que colocamos aqui. Então, todos os municípios foram selecionados, menos os que possuem população maior ou igual a 100 mil habitantes. Então, feita essa demonstração, eu vou voltar aqui no nosso objetivo, que seria a população maior ou igual a 100 mil habitantes. Podemos abrir a tabela de atributos aqui e conferir. Bom, para conferir, vamos colocar aqui em mostrar somente os dados que estão selecionados. Vamos aqui em população urbana e, como vocês podem ver, todas possuem mais do que 100 mil habitantes. Demonstrar aqui rapidamente. Todas possuem mais do que 100 mil habitantes, como eu disse anteriormente. Bom, agora vamos fazer a soma dessa população. Vamos colocar aqui o campo que queremos fazer essa soma, e aqui ele já nos deu o tipo de estatística, soma diretamente, mas poderíamos escolher outro tipo, como a média, ou o máximo, o mínimo. Só que vamos utilizar a soma mesmo. Vamos dar um OK aqui. E vamos abrir aqui só para conferir. Bom, como vocês puderam observar anteriormente, e eu vou mostrar aqui novamente, temos 75 municípios selecionados, de 645, e aqui na nossa aba de estatísticas, ele nos deu corretamente os 75 municípios que selecionamos. Bom, estaremos fazendo isso para os próximos dados, no caso essa soma estaremos fazendo para os próximos dados. Qual seria selecionar agora os municípios com população rural menor do que 10 mil. Então a gente tem que fazer uma alteração aqui. Detalhe que aqui é a população rural, então precisamos selecionar a feição correta aqui, população RUR.
menor do que 10 mil. Como vocês podem ver, os códigos aqui eles não são tão complexos, eles são até mesmo simples. Basta ter uma noção ali do tipo de código que usar. Bom, agora ele nos deu aqui as camadas com as feições. Com população rural menor do que 10 mil habitantes, podemos selecionar aqui todos. E aqui no caso nós prestaríamos atenção nesse campo que ficou em amarelo aqui no momento que eu cliquei. Daí basta conferir e partir para o próximo, após fazer o cálculo. No caso é a mesma ferramenta. Vamos repetir esse passo para todas as feições que têm números nelas. Por exemplo, para o município não faria sentido, já que são só nomes. Mas para os que têm números a gente vai fazer. Bom, agora podemos fazer para a população com mais do que 100 mil habitantes e área maior do que 50 mil hectares. Podemos colocar esse tipo de condição também. Então vamos lá. Em população maior que 100 mil. E daí se a gente coloca em inglês, fica end. Área em hectares maior do que 50 mil hectares. No caso só 50 mil que a gente coloca aqui. Vamos aplicar. Ele vai nos dar aqui a seleção. Agora a população aqui. Daí tem os hectares aqui também. Então esse é um dos tipos de condições que a gente pode estar aplicando aqui. E vamos fazer aqui. Agora foi. Certo. Vamos fazer aqui agora com os municípios que não tenham a população maior do que 100 mil e a área maior do que 50 mil. Então vamos manter essa feição, só que agora a gente não quer esses municípios. Então, vamos colocar um mod aqui na frente para colocar essa condição, que não queremos cidades com a população maior do que 100 mil e área maior do que 50 mil. Vamos aplicar, dar OK e vamos. Ele seleciona aqui automaticamente a outra tabela no momento em que criamos ela, então temos que selecionar novamente lá a população municípios. Vai criar aqui novamente para a gente. Vamos lá em população e soma. OK. Bom, feito isso, nós vamos continuar aqui. São municípios, o campo vai ser agora para os municípios com a população urbana menor do que 10 mil ou a área menor do que 20 mil. Então é uma condição de ou um ou outro. Então a gente vai ter que pôr essa condição aí. Vamos ter que colocar aqui em SQL. Vamos colocar população urbana, ela tem que ser menor ou igual a 10 mil. Faltou uma parte aqui. População urbana menor ou igual a 10 mil. Or, que no caso seria ou em inglês, para colocar a situação de ou um ou outro. E área maior do que 50 mil. No caso, perdão, é 20 mil. Maior do que 20 mil. Só que funcionaria para 50 mil também. Bom, vamos lá de novo fazer o summarize. População município. O campo vai ser população urbana agora. E a soma. Vai nos dar tabela. Bom, agora nós vamos fazer para os municípios que contenham ão em seu nome. De acordo com essa
expressão aqui. Então nós temos que colocar município, que seria o campo, município, like, aspas simples, símbolo de porcentagem e o on aqui no meio. Vamos aplicar. Ele vai nos dar aqui os municípios que tem um on aqui no meio do seu nome. Se quiséssemos um que tem São, por exemplo. São, só que com um S maiúsculo, para nos dar os nomes de cidades. Então aqui temos vários. Águas de São Pedro, São João, São João, São Miguel, São Pedro. Então são vários com o nome de São. Ou que contém um on no nome, como eu falei anteriormente, que é o nosso objetivo. Daí, por exemplo, tem o Ribeirão, que tem o on aqui no meio do seu nome. Bom, podemos também selecionar municípios que contenham a letra B em seu nome, B maiúsculo. No caso seria município, esse like, B maiúsculo. No caso, a gente seleciona sem um dos símbolos de porcentagem aqui, porque nós queremos que esse B seja no começo do nome. Então, temos aqui Borá, Borebi, Brejo, temos Buritizal, temos Bauru e temos aqui Buri também, que é o local onde se encontra o nosso campus, Lagoa do Sino, da UFSCar. Bom, preciso voltar um passo aqui, porque no caso eu não preciso voltar um passo, porque nós deveríamos fazer o cálculo da soma ali e tudo mais, mas agora nós estamos trabalhando com os nomes dos municípios, então não tem precisão de calcular agora. Mas se vocês quisessem, poderiam calcular também a população do município. Daí, como eu falei anteriormente, começa com a letra B. Vamos fazer com que sejam municípios que começam com a letra B e possuem áreas maiores do que 30 mil hectares. Então, a gente consegue ver que aquela condição de AND também funciona com os nomes dos municípios. Vamos selecionar aqui agora a área em hectares. Bom, aqui no momento de selecionar a área que você quer, é mais fácil selecionar diretamente com o Enter do teclado. Vai aparecer a área aqui, vocês conseguem movimentar aqui com as setinhas do teclado para escolher a feição, o campo, e dar um Enter. E essa área tem que ser maior do que de 30 mil. Vamos aplicar. E é isso aqui. Bom, poderíamos também fazer o cálculo da área aqui, mas não é preciso porque eu já demonstrei para vocês como que funciona a ferramenta. Então, esses cálculos, na atividade que vocês devem realizar, é necessário que tenha esses cálculos. Mas quando vocês estiverem trabalhando, né, ali com esse tipo de dado no futuro, vai de acordo com o objetivo do trabalho de vocês. Então, por exemplo, a população urbana, ela é de importância para o nosso estudo, só que a área em quilômetros da cidade não é de tanta importância. Então, faz somente a soma da população urbana. Não tem necessidade de fazer da área. Num caso fictício, né? Só um exemplo que eu estou dando aqui. Agora, gostaríamos de lançar um desafio para vocês de gerar um mapa com as seguintes características: com a população que tenha mais do que 50 mil habitantes, que o município tenha a letra I
ali no seu nome, não precisa ser no início do nome, e que a área seja maior do que 50.000 hectares. Então, meio que dando spoiler aqui para vocês já, é necessário que sejam selecionadas 29 cidades dessa camada. Bom, eu vou dar um corte no vídeo, porque já estaremos com a camada selecionada futuramente aqui. Bom, eu acredito que eu falei que íamos selecionar a camada, mas selecionamos as feições da camada, que eu tinha falado antes do corte. Mas, então aqui agora temos as nossas camadas selecionadas. Como eu disse anteriormente, são 29... Perdão, eu falei camadas de novo. Temos as nossas feições selecionadas, as feições da camada. Temos as nossas feições aqui selecionadas de acordo com a condição que estabelecemos. E como eu disse anteriormente, são 29 feições selecionadas. Então, são esses 29 municípios que aparecem em tela. Podemos agora extrair esses municípios, exportando aqui. Podemos salvar lá na nossa pasta. Vamos em SIG, operações. Vamos colocar o nome municípios, interesse, que seriam os nossos municípios de interesse. Vamos salvar, vamos dar um OK. Agora nós vamos vir aqui em simbologia, vamos fechar a tabela de atributos, vamos vir aqui na simbologia e vamos mudar somente a cor. Aqui a gente pode testar qual cor ficaria melhor. Vamos deixar esse roxo e vamos dar um clear aqui na seleção. Então nós podemos dar um zoom aqui na camada. E agora nós vamos fazer o nosso layout. Vamos inserir aqui o novo layout, folha A4. Vamos colocar aqui as nossas guias. Dar um OK. Vamos inserir aqui o nosso mapa. Vamos ajustar. Isso aqui em propriedades, vamos ajustar a barra de escala. Vou colocar aqui 50 para ver como é que fica. Ficou legal ali. Vou colocar aqui a escala 1 para 4.300.000. Vamos alterar aqui as propriedades agora. Vamos colocar aqui um tamanho 16. Deixa eu ver aqui qual é o nosso sistema de coordenadas. Siglas 2000. Então ele está no sistema de coordenadas geográficas. Agora vamos colocar aqui em centralizado. Vamos adicionar nossa legenda. Municípios de interesse, municípios do estado de São Paulo. Vamos ver se dá para dar uma melhorada aqui. Vamos aumentar aqui o tamanho da letra. Fica meio genérico, mas já é o suficiente para esse mapa aqui. Vamos colocar grind aqui agora, em graus mesmo. Vamos mudar aqui suas propriedades.
5. 5 em 5 graus. Acredito que está mais ok. Bom, vamos manter a mesma distância para todos. Lembrando aqui de tirar do leste e do sul, que é o nosso padrão aqui de mapa. Os labels também. Aqui em labels, que são os rótulos, eu coloco do oeste para ficar na vertical, basicamente deitado, por assim dizer. Aqui 5. As grind lines a gente mantém também nesse espaçamento. Bom, deixa eu testar aqui, colocando 2. Vamos ver como é que fica. Tá, eu acho que com 2 fica melhor. Muitas das vezes o que a gente está fazendo aqui no mapa vai de testes que a gente vai fazendo, vai vendo como é que fica. Que nem aqui eu já sei que a cor cinza ela aparece, mas ainda ela não atrapalha na visualização do mapa. Então eu já venho e já coloco cinza. Mas caso eu não soubesse, eu ia ter que ir testando as cores. É tipo tentativa e erro. Bom, vamos voltar lá. E vamos deixar com 2 em todos. Mas aqui é bem rápido se o software carregar rápido. Que da maioria das vezes que atrasa a gente é o processamento dos dados. Mas não tem muito o que fazer. Bom, podemos colocar aqui também o nosso norte. Vamos colocar aqui um tamanho grande. Bom, e é isso. Pela nossa aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de todos e indico que assistam a playlist de QGIS e de ArcGIS Pro lá no nosso canal do CPGEL.